Aqui é o Luiz. E este é o projeto Mukashi no Anime. Só trazendo aqui um detalhe, uma pontuação dita no último vídeo aqui, em relação às informações que se escuram na internet em relação ao Cunha Salles e ao ancorador de pescadores da Baía de Guanabara. Nós falamos nesse último vídeo que dentro do livro, do Jorge de Capellaro e do Paulo Roberto Ferreira, eles defendem que essas 4 películas trazem títulos, os nomes, referências de localidades brasileiras. Eles defendem, trazem a premissa de que essas 4 películas são de fato nacionais. E no outro vídeo aí, que a gente acabou de soltar algumas horas atrás, a gente afirmou que eles defendiam que eram estrangeiras. Só trazendo aqui esse detalhe, porque Jorge de Capellaro e o Paulo Roberto Ferreira, eles trouxeram uma pesquisa, digamos que superficial, em relação a cada uma dessas películas, que seriam Chegada do Trem em Petrópolis, Bailado de Crianças no Colégio do Andaraí, Ponto Terminal da Linha de Bondes do Botafogo, vendo os passageiros subir e descer, tá? E, um artista do trapézio do Politeama. Então, a Chegada do Trem em Petrópolis, Bailado de Crianças, a Ponto Terminal da Linha de Bondes do Botafogo e um artista do trapézio do Politeama. Eles defendem que essas 4 películas de fato são nacionais. E no livro eles colocam um parênteses, pelo menos 3 dessas 4 películas que eles fizeram uma análise superficial, eles as classificam como nacionais, tá? Isso levando em conta o fato de que dentro desse catálogo, dessa lista de filmetes que o Vitório de Maio trouxe em 1897, que nós vemos na Gazeta de Petrópolis, esses 22 filmetes que estão ali, todos são estrangeiros, tá? Se você fizer um levantamento, um comparativo com películas estrangeiras, como nós já falamos aqui diversas vezes, você vai encontrar cada um desses filmetes, os títulos, as referências, você consegue localizar isso, tá? E o que mais nos intriga, isso foi dito no último vídeo agora, é que no final desse livro, Verdades sobre o Início do Cinema Brasileiro, produzido aí pelo Jorge de Capellaro e Paulo Roberto Ferreira, no final do livro você tem a listagem dessas películas, tá? Que eles mesmos fizeram um levantamento, um comparativo como podendo ser nacional ou podendo ser estrangeira. Quer dizer, eles não afirmaram que esses 22 filmetes eram nacionais de fato, não comprovaram que eram nacionais e não comprovaram que eram estrangeiros. E ainda trouxeram títulos estrangeiros como referência de possibilidade. Ou seja, se fosse nacional, dentro das pesquisas deles, eles classificariam como nacionais. E se fossem estrangeiros, eles classificariam como estrangeiras. Como eles colocaram uma vertente onde você tem uma opção de escolha, pode ser nacional ou pode ser estrangeiro, eles não trouxeram, não foi de afirmativa de nenhum dos lados. Ou seja, deixaram essa questão em aberto. Então, isso já nos traz diversas possibilidades e pouca credibilidade é lançada em relação a esses 4 filmetes que foram atribuídos títulos em português, de localidades do Brasil em português, Por exemplo, o Bailado de Crianças no Colégio do Andaraí, Ponto Terminal da Linha de Bondes do Botafogo, a Chegada do Trem Petrópolis, um artista trabalhando no trapézio do Politeama. Então, foram adicionados pontos, localidades específicas que existiam no Brasil na época, mas que não existem qualquer estudo que possa afirmar que essas películas são brasileiras e que elas foram exibidas de fato ou que existiram. Até porque nós temos um detalhe que é muito importante,
que nós precisamos analisar antes de fazer qualquer afirmação em relação a Victor de Maio, principalmente também a Henri Pallier. Como assim? Se essas películas fossem de fato produções nacionais, por que mais tardar, meses após as exibições de Victor de Maio, nós temos o Pascoal Segreto e o Afonso Segreto tendo essa ação de que o Afonso Segreto indo lá para o exterior adquirir materiais novos dentro do âmbito fotográfico, cinematográfico e tudo mais. Ele indo lá buscar esses materiais, do qual ele retorna com diversos tipos de bobinas de fitas, de filmes, de curtas da época, para exibir aqui no Brasil, uma vez que as produções, as imagens movimentadas que eles estavam exibindo aqui no Brasil chegaram no limite, porque estavam reproduzindo as mesmas imagens, os mesmos filmetes. Então ele foi para fora adquirir mais material, mais filmetes, trouxe para o Brasil para continuar os seus trabalhos, as exibições dentro dos seus salões. Então, e essa confirmação, esse fato que nos traz à luz de que ele tem que ir lá para fora no estrangeiro buscar material, evidencia que o Brasil nesse período não tinha o potencial, a audácia fotográfica nem cinematográfica para produzir, para criar essas curtas, essas películas. E que na verdade nós temos o que foi de fato dito, um embuste desses títulos de películas estrangeiras que foram convertidas, adaptadas para que fossem exibidas como se fossem nacionais, né? Alex Viana e a Thalita Ferraz trazem essa ideia de que esses fatos, né, essas exibições ambulantes eram praticadas, né? Então foram expostas de fato essas películas, né? Porque no caso do Victor de Maio foi um evento muito bem documentado, né? Como nós já sabemos. Porém, ele exibia películas, esses filmes, esses filmetes que não eram de sua autoria, tá? Isso que eu estou trazendo aqui para vocês é um complemento. Então, esse estudo superficial que o Jorge de Capelar e o Paulo Roberto Ferreira fizeram em relação desses 4 filmetes, ele é um tanto que questionável, até porque se nós estamos falando do início do cinema brasileiro, por que pesquisaram somente essas 4 películas, né, que tem nomes de localidades, de pontos no Brasil, de fato existiam na época, mas você não consegue trazer nenhuma assimilação de que elas de fato existiram, porque não se tem registros, não se tem documentos, fotogramas, dados descritos sobre essas películas, sobre essas exibições, né? E como eu sempre digo, a única exibição, o único comprovante que a gente tem das exibições, das primeiras exibições aqui no Brasil, que de fato registradas, é do Dr. Cunha Salles, o José Roberto da Cunha Salles. E muitos historiadores, a maioria dos historiadores, também afirmam ser estrangeira. É um recorte de alguma película estrangeira. É um dos trabalhos, né, dos projetos que o Mukashi no Anime está trabalhando, né? Nós aqui do Mukashi no Anime estamos realizando. Porque se tudo isso veio de estrangeiro, assim como as películas do Victor de Maio, que nós já fizemos aqui alguns comparativos, temos uma playlist dedicada para isso, vamos fazer a mesma coisa com o José Roberto da Cunha Salles, trazer as simulações, possíveis títulos, todo um levantamento vai ser feito, tá? Então esse vídeo aqui é para complementar o vídeo anterior, tá? Só para trazer essa afirmativa, tá? Então no livro do Paulo Roberto Ferreira, tá? No livro do Paulo Roberto Ferreira, do Jorge de Capelaro, eles defendem que essas 4 películas são brasileiras, tá? E as demais não. Eles ainda pressupõem que Politeama também não seria uma película brasileira, né? Até porque nós acreditamos que poderia ser um filmete do William Kennedy ou uma das cópias, né? Uma cópia, né, do filmete gravado, produzido pelo português, né, Aurélio Paz dos Reis. Então tem essas possibilidades, tá? E o que muito se assimila a essas cópias que o Aurélio Paz dos Reis produzia em relação aos irmãos Lumière, muito se assimila à cultura, algumas condições brasileiras. Então nós acreditamos que algumas dessas películas, dessas 4 películas exibidas pelo Victor de Maio com títulos de localidades no Brasil, poderiam ser alguma cópia, alguma produção do Aurélio Paz dos Reis.
Tá? Isso são especulações do Musashi no Anime, nós não estamos afirmando isso, mas o que os estudos, os levantamentos indicam é que de fato, os estudos indicam que de fato todas essas películas que o Victor de Maio exibiu são estrangeiras. Isso é o que o estudo propõe. Agora, o levantamento feito pelo George V. Capelari e o Paulo Roberto Ferreira é um levantamento superficial. E o próprio livro, eles afirmam isso que de um ponto, de uma determinada categoria de elementos de pesquisa, fogem do escopo do mesmo, fogem do escopo de pesquisa, ou seja, eles não analisaram esses dados, eles não puxaram esse tipo de pesquisa de profundidade em relação a alguns pontos específicos. Ou seja, então nós temos já confirmado, o próprio livro confirma que diversos pontos não foram abrangidos. Isso traz espaço para novas possibilidades, né? Uma vez que não foram levantados, obviamente confirmados pelo livro. Em vista disso, nós trouxemos esse vídeo que é um complemento do vídeo anterior, só confirmando, readaptando aqui, né, esses fatos aqui que nós colocamos errado ali no outro vídeo, tá? E detalhe, por que nós estamos mencionando tanto o Victor de Maio dentro da categoria dessas ligações com o Cunha Salles? Por quê? Para quem não sabe, tem a possibilidade do Victor de Maio ter vendido para o Pascoal Segreto e para o Afonso um tipo de projetor do estilo Edison, uma variante ou a própria, junto com os seus materiais, todo o seu acervo, né? Uma vez que o Victor de Maio ele foi um exibidor ambulante, né? Ele não possuía uma casa fixa no Rio, tá? Ele foi ter uma casa fixa no Rio muito tempo depois dessas primeiras exibições do mês de maio de 1897, tá? Então, nós temos as peripécias do Victor de Maio com esses intermédios, com essas disputas localizadas exatamente com o Pascoal Segreto, o Afonso Segreto. E uma vez que tinha essa ligação, nós também estamos falando do Cunha Salles, porque o Cunha Salles trabalhou com o Pascoal Segreto, com o Afonso Segreto, tá? Isso em 1897, e no mesmo ano, no final desse ano, encerraram os seus trabalhos, né? E aí nós vemos em dezembro, né, o anúncio do Cunha Salles, né, do Salão Bragança, no mês de dezembro de 1897, tá?
né, de acordo com as suas competências, e transformavam isso em dinheiro. Em alguns desses estados pediam até pedido de patente, já que o Brasil não tinha toda essa estrutura que Londres, Inglaterra, Nova York, França possuía na época. Então, o Brasil não tendo esse meio cultural, essas novidades, essas peripécias, o Brasil trazia de fora, importava isso aí, e alguns que eram mais espertos tentavam registrar isso como brasileiro, né? Algum conteúdo específico. E é esse fato que nós trazemos à luz para o Cunha Salles. Como, por exemplo, no livro do Máximo Barros, né, na Trilha dos Ambulantes, ele traz o Cunha Salles, ele traz as peripécias do Cunha Salles como sendo, na verdade, né, um recorte, no caso do filmete que nós conhecemos como ancorador de pescadores da Baía de Guanabara. Ele traz esse filmete como um recorte, né? E se nós pararmos para olhar, os fotogramas originais estão lá no Arquivo Nacional, lá na seção de privilégios industriais, né, lá do Rio de Janeiro, tudo certinho, você vai ver que aquela tira de filme, aquele tipo de película, ela tem algumas perfurações, algumas ranhuras, alguma estrutura que a compõe. E de fato, você analisando essa estrutura, você acaba tendo um olhar muito americano daquele tipo de fita. Um olhar muito americano, ou da Inglaterra, britânico, né? E eram cenários muito comuns para a época. E foi da onde também, né, o Aurélio Paz dos Reis tirou diversas das suas ideias, das suas cópias, para produzir suas películas. Com isso, com esses fatos, né, o Máximo Barros afirma que essa película que é atribuída ao Cunha Salles, que tem esse pedido de patente, é, na verdade, um recorte de alguma película estrangeira. Ele não trouxe, né, um elemento sólido, uma película, para trazer como exemplo, né? No livro ali, nas afirmações dele, não foram possíveis encontrar, né, essa referência, essa película estrangeira, da onde ele tem tirado esse recorte, né? Que isso para nós é algo um pouco decepcionante para nós do Mukashi no Anime. Pelo menos trazer todos os elementos de pesquisa, né, todas as possibilidades de títulos, de catálogos estrangeiros e outros elementos que poderiam ter sido levantados e colocados no livro como fonte de pesquisa, muito bem detalhados. Para quê? Para trazer uma evidência até onde essa pesquisa foi, né? E isso não foi constatado nesse livro, tá? Então isso deixa uma ponta muito aberta. A questão é que nós temos palavras, as palavras de grandes pesquisadores do cinema brasileiro, e grandes pessoas que foram dentro da área cinematográfica, produtores, né, escritores, diretores, engenheiros, toda essa parte dentro da estrutura cinematográfica. Temos grandes nomes fazendo peso dentro dessas afirmações, Máximo Barros, Alex Viana e outros. A questão é que esses dados que foram levantados, né, assim como alguns que foram afirmados dentro do livro, por exemplo, do livro Verdade sobre o Início do Cinema no Brasil, eles trazem alguns detalhes ali. Foram pesquisados dados no Almanac Larmont, tá, mas qual desses almanacs, de quantos anos, já até quantos anos foram analisados esses fatos, esses dados? Qual que foi a estrutura de pesquisa, né? Cadê esses dados que foram levantados, cruzados, títulos, nomes, catálogos, imagens e... Cadê esse levantamento? Esse levantamento não foi adicionado no livro, né? E esse tipo de pesquisa, eles tiveram contatos e troca de informações com o exterior, né? Isso é mencionado no livro, tá? Mas o que nos aparenta é ser uma pesquisa muito superficial em relação a essas películas específicas dentro da projeção no Brasil. Por quê? Porque não tem aquela profundidade que deveria ter. Por exemplo, eles defendem, como eu disse anteriormente, 3 películas. Eram 4, mas acabaram por descartar um artista trabalhando no papel do Politeama, exatamente por conta das produções do Aurélio Paz dos Reis, do William King, e por haver também diversas localidades ou instituições teatrais na época que tinham de modo parecido esse Politeama.
Isso, se você pesquisar hoje, aqui agora em 2023, você vai constatar isso também. Tem títulos de algumas localidades, casas de teatros, obviamente muito antigos. Você vai pesquisar lá no exterior e esse título, talvez não com a mesma grafia, mas eles existem. Então tem essa possibilidade de haver não ter sido, de ter diversos elementos que são estrangeiros e que realmente, de fato, talvez nem tenha sido alterado o título, né? Como por exemplo nós podemos ver na película do Aurélio Paz dos Reis, e se você olhar a estrutura, analisar todo o cenário, você vai ver que parece uma película brasileira. Se você não souber que é uma criação de origem portuguesa, você vai pensar, peraí, isso aqui é nosso, isso aqui é brasileiro, isso aqui é antigo, e não é, entendeu? Então tem que trazer esse olhar com uma profundidade. Então acabaram por descartar essa película, então sobraram 3. Chegada do trem em Petrópolis, Bailado de Crianças no Colégio do Andaraí e Ponto Terminal da linha de bondes, vendo os passageiros subir e descer. Essas foram as 3 películas que eles defenderam serem nacionais. Como que nós vamos defender 3 películas só por terem um nomezinho em português ali dentro de um quadro com 22 filmetes, claro, tendo um olhar total, 22 filmetes, e dentro de 22 filmetes você tem 3 que tem alguma troca de título para o português. Se você quer defender isso como brasileiro, não faz sentido nenhum, em vista que só você olhar lá, tem títulos que nem foram traduzidos, alterados adequadamente, tem nome do país, a região, nome de príncipe, alguma informação específica que não é de dentro do Brasil. Então é muito claro isso, um embuste, uma cópia, uma tradução indevida que ocorreu na época, né? E o Victor de Maia conseguiu enganar todo mundo com essas exibições, com esses títulos que ele trouxe. Então foi na verdade um show de enganação. A questão é que foi tão bem documentado que foram mais de 3, 4 exibições que o Victor de Maia fez. Então quer dizer, ele realmente chamou a atenção, né? Então com isso nós trazemos esse olhar, essa inclinação de que o Cunha Salles, o Dr. Cunha Salles, José Roberto da Cunha Salles, copiou de fato, recortou esse trechinho de filmete de alguma película estrangeira, mas ele foi muito esperto, ele foi muito didático, porque ele recortou de alguma película que muito provavelmente já era mais antiga, ou era algum tipo de película, de algum nome que não era tão exibido aqui na época. Por quê? Se fosse algo tão simples, alguma película tão simples, conhecida, esse pedacinho desse recorte, logo ele seria encontrado em relação com simples comparativos com o exterior. E de acordo com esses estudos do Jorge Capelaro, Paulo Roberto Ferreira, dentro desse livro aí, A Verdade sobre o Início do Cinema no Brasil, você tem o livro do Máximo Barros, Na Trilha dos Ambulantes, você tem a velha época do cinema brasileiro, a bela época do cinema brasileiro, você tem a Introdução ao Cinema Brasileiro de Alex Vianney, você tem diversos livros que em algum desses caras, em algum desses pontos, eles iam mencionar uma possível descoberta de origem desse recorte, desse trechinho do Cunha Salles. Eles iam mencionar. Alguém ia vir a público trazer essa informação, porém ninguém veio, não foi tomada essa posição ainda. Então isso quer dizer que tem uma brecha, que tem uma possibilidade de analisar um escopo de informações estrangeiras, de dados, de catálogos, de títulos, um levantamento que ainda não pode ter sido feito. Então isso nos traz de fato essa premissa de que existem condições que ainda podem ser realizadas e trazer de fato uma ideia muito melhor, uma ideia mais acessível, abrangente e convencedora de que se essa película for estrangeira, em algum ponto, em algum momento, vai aparecer a origem disso aí. Vai aparecer a origem dessa película, desse recorte. Ou se de fato for brasileira, nada foi encontrado lá atrás, lá no estrangeiro, nós vamos ter um problema. Nós vamos ter um grande problema, porque nós vamos ir contra grandes nomes do cinema no Brasil. Então, de qualquer forma, nós vamos ter grandes problemas. Por quê? Porque se for estrangeiro, vai ser uma descoberta gigantesca. Nós temos um recorte aqui, do posse do Brasil aqui, dentro
do Arquivo Nacional lá, né? E como assim? Não é do Brasil, a gente quer isso aí de volta. Nós temos um grande problema, que é uma situação muito preocupante. Uma vez que foi registrado aqui, lógico, né? Mas ainda assim, não sendo, se for evidenciado isso, confirmado que não é brasileiro, nós vamos ter realmente um problema. Agora, se for nacional, também vai ser um show, vai ser maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos ter a confirmação, nós vamos quebrar todo o paradigma de que, né, esse filme foi aí uma ideia estrangeira e é nacional de fato. E a gente vai contradizer diversos historiadores e pesquisadores brasileiros. E, por sua vez, também não vão acreditar, né? Enfim, em todo caso, como eu já disse anteriormente, essas informações do Victor de Maio em relação também ao Pascoal e Afonso Segreto, Salão de Novidades, Salão Bragança, tudo isso nos traz um levantamento, como eu já disse, inclusive que o Afonso Segreto foi lá no exterior adquirir mais material para exibir aqui no Brasil. Tudo isso traz o fato de que aqui no Brasil, mesmo estes, História de Maio, Henrique Moya e outros, ainda não tinham a capacidade de fazer essas gravações e projeções livremente aqui no Brasil, facilmente. Tá? O que os estudos realmente indicam é que eles exibiam essas películas já prontas dentro dessas estruturas de dispositivos cinematográficos, que era ou Edison ou Lumière. Então eles copiavam isso e exibiam aqui no Brasil. Ou seja, precisa ter uma profundidade, precisa ter mais elementos de pesquisa para comprovar se de fato Victor de Maio tinha essas relações com Afonso Segreto e de fato vai nos levar ao Cunha Salles, e que esses embustes, essas produções, e muitas eram convergidas para a cinematografia brasileira da época, né? Até mesmo a própria película de 98 do Roberto Cunha Salles pode não ter sido brasileira também. Essa gravação que ele fez dentro do navio Bresel pode não ter sido de fato dele, não pode ter gravado isso. E pode ser também a possibilidade de qualquer gravação estrangeira de algum tipo de parte do mar, de alguma baía, de alguma localidade estrangeira, que também foi acometido o título em português e assim exibido, registrado, né, dentro dessa característica, né, do Afonso Segreto e do Pascoal Segreto. Até porque não tem confirmação que essas películas foram exibidas, né, do Afonso Segreto e do Ancorador de Pescadores. Então temos essas relações e não temos nenhum dado que confirme essas relações dentro dessas películas. Agora, é trazer esse levantamento, até porque não tem material nenhum registrado sobre isso dentro do Cunha Salles e precisa ser melhor aprofundado. Então esse vídeo aqui é um complemento dos outros vídeos, né, para a gente dar uma base melhor. E isso por hoje. Aqui é o Luiz, este é o projeto Bokashi no Anime.